Esse é um dos vídeos mais interessantes que eu já gravei aqui nesse canal e eu vou usar a história real dessa menina para falar sobre a minha pessoa. Porém, eu tive um problema na minha câmera e essa parte que eu vou falar agora para vocês, eu perdi. Então, eu tive que regravar. Então, vocês vão me ver com um look e depois da vinheta, vocês me verão com outro look. Mas a história é a mesma. Gente, não perde esse vídeo, porque é muito, muito interessante. Vocês vão amar essa história. Me chamo Cristiane, tenho 26 anos e sou casada. Fui criada pela minha mãe e meu padrasto. Eles sempre gostavam de beber nos finais de semana e iam para banhos com bebidas. Amigos, bares, enfim, muita embriaguez, forró e homens. E nesses passeios de finais de semana, eles sempre me chamavam e eu ia. Na época, eu tinha apenas 13 anos de idade e lá eu ficava dançando com vários homens, pois minha mãe me mandava dançar com eles e me incentivava a beber bebida alcoólica também, com apenas 13 anos. E eu bebia, por vezes até ficava embriagada. Com 15 anos de idade, nesses benditos passeios de finais de semana, lembro-me de ter conhecido um rapaz. Ele tinha 17 anos na época e era filho de um dos donos dos bares no sítio em que frequentávamos. A primeira vez que eu o vi, fiquei perdidamente apaixonada por ele. Eu sonhava com ele, mas ele não me dava bola. Certo dia fiquei chapada e pedi à minha mãe para chamá-lo para dançar comigo. Ele veio, dançamos e eu fiquei sem chão. Meu coração quase saiu pela boca. Naquele clima de dança, mexe, remexe, comecei a tocar os meus lábios levemente no pescoço dele. Ele, sem perder muito tempo, logo me chamou para ir para um lugar mais escondido e fomos para perto do rio, bem próximo onde as pessoas estavam. Era de noite e nos beijamos muito. Cada beijo era a realização de um sonho para mim. O beijo foi ficando mais quente e ele me chamou para ir para uma espécie de barraco de taipa, onde os pais dele guardavam ferramentas. Ali estava tudo escuro e eu, pouco chapada, perdi a timidez e coloquei as mãos nas partes dele. Detalhe, foi a primeira vez que eu tinha tocado no órgão de um homem. Mas como eu sonhei muito com isso, queria meio que marcar na vida dele. Sil. Eu não sabia como fazer aquilo. Lembro-me de fazer movimentos de aperta e solta e não de vai e vem. Ele tentou abrir meu zíper, mas eu não deixei. Simplesmente pelo fato de ter certeza de que eu estava com a minha pepeca fedida. Pois eu não sabia me lavar na época. Nunca ninguém havia me ensinado. Lembro-me que aos 8 anos de idade criava bichinhos na minha região anal. Eu sentia como se fossem uns mosquitinhos ao redor. Quando eu ia ao banheiro e limpava com papel, os via andando no papel higiênico. Eu realmente não sabia fazer a minha higiene. E quando eu falava para minha mãe, ela dizia que era porque eu sentava no chão quente. Sil, eu não me lavava direito, eu não lavava o meu bumbum, eu não sabia que era para lavar entre as nádegas e achava que ter a vagina fedida era normal. Afinal, eu me perguntava, nossa, será que todas as mulheres são assim? Lembro-me de sentar perto da minha mãe na época e sentir um certo odor vindo das partes íntimas dela. Por isso eu pensava que era normal o mau cheiro, mas que bom que aprendi a me cuidar. Hoje, eu meio que peguei um trauma, sabe? Me lavo a todo instante, principalmente quando eu faço o número 2. Eu acho que minha mãe devia ter me ensinado a tomar banho. Ela nunca conversava com os filhos a respeito de nada, nem sobre menstruação. Ela nem sequer dava um abraço nos filhos. Eu comecei a tomar banho direito após os meus 18 anos, após ler bastante livros e revistas e ter experiências sexuais. Mas voltando ao assunto, eu não o deixei me tocar. Na época, o menino lá, ele muito insistiu, mas não cedi. E apenas por vergonha do meu cheiro. Enfim, mesmo com os movimentos de aperta e solta, ele terminou rapidinho e sil do céu. O sêmen dele fedia tanto que parecia um bicho podre. Eu pensei que era normal. Voltei, lavei as mãos com sabonete, mas o mau cheiro não saiu das minhas mãos. Lavei novamente e diminuiu, mas não saiu. No outro dia ainda estava aquele cheiro na palma da minha mão
e hoje me dou conta de que ele deveria ter alguma doença. Mas enfim, depois disso não nos encontramos mais. Só que esse episódio da minha vida marcou muito e hoje eu sei o quanto é importante tomar banho e cuidar da nossa saúde íntima. Gente, por que eu fiquei tão revoltada com esse texto? Porque eu me vi na pele desta menina. Falando dos bichinhos que ela disse que ficavam ali na região de trás, ali, né, na região anal dela, eles estavam saindo de dentro dela. Isso se chama, se é que eu me lembro da faculdade de enfermagem, da matéria lá de parasitologia, são oxiúrios. Se eu não estiver errada, tiver alguém aí para relembrar isso, é um verme chamado oxiúrios. E durante a noite ele sai do ânus e vai pelo seu corpo até ele morrer. E ele fica andando. E é horrível, não são mosquitinhos, são vermes, gente. E eu lembro que eu tinha de 6 a 7, entre 6 e 7 anos ali, eu lembro onde a gente morava, e eu chorava, e eu me arranhava, gente, de fazer ferida dormindo, e eu chorava, e minha mãe falava que não era nada, minha mãe me dava alho para cheirar, porque alho acalmava as bichas, né? Eles não tinham esse conhecimento na época. Daí vocês vão falar assim, ah, Sil, mas na época era assim mesmo. Não, eu tive um irmão quando eu tinha 18 anos de idade, ou seja, eu já tinha aprendido muito sobre parasitas, sobre vermes, sobre cuidado de dente, tudo. Mas a minha mãe não ouvia. Então tem uma grande diferença entre a pessoa não saber e a pessoa não querer mudar. A pessoa achar que tá sempre certa, sendo aquela pessoa ignorante. Então é isso, tá? Até hoje tem gente que acha que verme faz parte do corpo. Então a gente não tem que matar. A gente tem que controlar. A gente tem que ficar dando coisa para não atacar as bichas. Quem nunca ouviu isso, gente? Ai, se não der aquilo para a criança comer, vai atacar as bichas. Eu lembro que uma vez eu queria muito comer uma coisa, muito uma coisa. E a minha avó fez para mim. E eu lembro também que na época assim que a minha avó tinha fazenda, não tinha saneamento básico, não tinha banheiro. A gente ficava ali largado no meio do terreiro e não podia ir lá na casinha porque era muito perigoso para cair no buraco, morrer afogado na merda, né? Gente, vocês sabem do que eu tô falando, né? Porque eu tenho 40 e quase 45 anos, então tem muita gente aí que é dessa época. Quem não é, aprenda. Era assim que a gente vivia. E aí a gente tinha vontade, a gente baixava as calças e fazia o cocô ali, sabe? No terreiro. Que nem cachorro, igual os cachorros faziam. E eu lembro que uma vez me deu uma vontade terrível de fazer cocô e eu tava com vergonha e eu me escondi atrás de um matinho assim, fui longe da casa e fiz. E saiu uma lombriga desse tamanho, ficou se debatendo aquele negócio, saí gritando pra minha mãe desesperadamente. Ao invés de dar remédio pra matar os bichos, não, as pessoas davam um negócio lá, tá com vontade, não pode deixar sem comer. Gente do céu, eu juro pra vocês, era como se os parasitas, eles fossem nossos amigos. Eles tinham que ficar ali dentro, a gente estava lá extremamente magro, desnutrido, dando bolo nas tripas, como diziam, né? Quantas crianças não morreram já por obstrução por conta de verme? A gente sabe disso. E eu me lembro que eu era casada já, ou seja, eu já tinha o Samuel, então isso é recente, se comparando, né, com épocas das pessoas não terem entendimento sobre as coisas. E eu tinha uma vizinha da frente, que era uma senhora mais de idade, e eu gostava muito dela, muito assim, nossa, considerava ela minha segunda mãe. E ela tinha um neto, que era... o filho dela tinha tido um filho. E a mulher foi embora, então essa criança vinha nas férias. E eu lembro que essa criança começou a tossir, e saiu um bagulho desse, uma lombriga, não lembro, é ascaris? Não, ascaris, é ascaris lumbricoides. É isso mesmo, ascaris lumbricoides. Eu tô relembrando a época da faculdade. Saiu pelo nariz da criança. A avó dele ficou enlouquecida, ligou para a mãe, xingou muito. E essa senhora é muito mais idosa que a minha mãe. Hoje ela deve ter uns 75 anos, ou seja, ela xingou a mãe. Qual foi a última vez que você deu um vermífugo para o meu neto? Qual foi a última vez que você levou essa criança num pediatra para fazer um exame de fezes? E xingou um monte e foi lá, comprou os remedinhos de 3 dias e deu. Eu, particularmente, eu tomo todo ano vermífugo. É normal, a gente não sabe se aquela salada que você tá comendo lá no restaurante foi bem lavada, se a pessoa lavou bem a mão, você não sabe? Então tem que tomar sim. E voltando aqui na história para falar sobre o cheirinho da pepeca. Gente, eu não tinha coragem de me tocar.
Não tinha. Era assim, dava medo, parece que você ia encostar ali e dava choque, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu tive o meu primeiro orgasmo aos 7 anos de idade? Foi ali que eu comecei a perceber que tinha algo interessante no negócio. Então, quando eu ia tomar banho, eu usava o chuveirinho e me divertia. Mas eu não tinha coragem de colocar a minha mão. Tipo, eu usava o chuveirinho porque o chuveirinho eu não encostava a mão. Gente, é assustador, né? Relembrar essas coisas. Esse vídeo tinha que ser assim, o vídeo das histórias da Sil, né? Tinha que fazer parte do vídeo das histórias da minha vida. Dá até pra colocar na playlist. Gente do céu, era horrível. E o cheiro era ruim mesmo. Quantas vezes a gente chegou em casa, tipo, passou o dia todo fora e chegou em casa tarde, minha mãe não dava banho, mandava a gente dormir daquele jeito. Eu lembro que ela lavava os nossos pés e mandava a gente dormir. E sim, e cheirava, e tinha cheiro ruim. E hoje, eu vou falar pra vocês, isso é uma coisa assim, já falei naquele vídeo que é o vídeo mais visualizado do canal sobre higiene feminina. Gente, se vocês forem construir uma casa hoje, a casa de vocês, ou alugar ou comprar, observe se tem ducha higiênica. A ducha higiênica é algo que antigamente tinha o tal do bidê, né? O bidê que você sentava, era tipo o segundo vaso ali, né? Você sentava, abria a torneirinha, vinha aquele negócio de baixo pra cima, assim, que chegava a dar um ruim, né? Mas aquilo era horrível, aquilo ficava sujo, era nojento aquilo, gente, que lá nunca funcionou, por isso que hoje não se usa mais. Mas a ducha higiênica, que é aquela que você pega ali do lado, coloca ali dentro, por frente, por favor, gente, não põe por trás, porque senão vai, tipo assim, você põe por trás, o negócio vai... Nossa, Silvana Reinica, você é cultura neste canal, você tá ensinando as pessoas usar uma ducha higiênica. Sim, gente, porque você não pode contaminar a sua pepeca nem o seu canal urinário, senão você vai ter infecção urinária, vai ter candidíase, vai ter um monte de coisa. Então, se você colocar assim, ó, por trás para lavar o bumbum, o jatinho vai jogar água para frente. Então, você abre a sua perninha, coloca por frente, põe assim lá embaixo e liga, tá? Aí, tá, beleza? Então é isso, aprendam a lavar o bumbum com ducha higiênica. Porém, Sil, eu não tenho ducha higiênica na minha casa, eu mal tenho papel higiênico. Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Papel higiênico, ele é pra você, tipo, tirar ali algumas coisas, mas se você não tem ducha, você tem que ou tomar banho depois de fazer o número 2, principalmente quando você tá menstruada, ou você tem que ter dentro da sua bolsa ou do lado do seu vaso sanitário lenços umedecidos, aquele mesmo que você usa para limpar o bumbum do seu filho depois que ele faz cocô. Você não limpa, higieniza toda a bundinha do bebê ali depois que ele faz o cocôzinho, até mesmo o xixi, quando você vai trocar a fralda, você passa o lencinho, o algodãozinho com água. É a mesma coisa, você tem que fazer isso com você também. Muitas vezes a gente se acostuma com o mau cheiro e a gente não percebe que tá cheirando porque se acostumou com o cheiro. E aí você, putz, os outros chegam perto, quem usa muita saia, dia de verão, gente, leva um lencinho na bolsa, vai pelo menos no meio da manhã, no meio da tarde lá no teu trabalho, vai pro banheiro na hora de fazer o seu xixizinho, se higieniza, limpa embaixo do braço, tudo. Ai, gente, é horrível, mas o que eu queria falar nesse vídeo, vocês que têm meninas em casa, porque eu lembro que a minha mãe, ela dava uma toalha de banho para todo mundo se secar. Aí ela ia lá, tomava banho e todo mundo usava o mesmo sabonete. Eu tinha nojo de usar o sabonete, porque o meu pai era um homem peludo, então ficava aqueles pelos. A minha mãe não se depilava, então, sei lá, ficava aqueles pelos. Eu tinha nojo de pegar aquilo. E ela não me deixava ter o meu próprio sabonete. Caraca, eu tinha já, acho que o quê? 17 anos de idade e não podia ter meu próprio sabonete, nem a minha própria toalha de banho. E aí eu lembro que um dia ela abriu a porta do banheiro. Gente, presta atenção, tô falando que eu tô falando aqui é utilidade pública, tá? Porque eu sempre falo aqui nesse canal que a minha mãe, ela deu pra mim o que ela tinha para dar. Hoje eu percebo que talvez não, ela deu o que ela quis dar. Ela deu para mim o que ela quis dar, porque eu pedia. Eu falava para ela, mãe, compra uma escova de dente. Tipo, não era uma coisa assim, eu não sabia que você queria. Não, eu pedia. Eu queria ter minha própria toalha de banho. Enfim, eu lembro que ela abriu a porta do banheiro e eu estava secando o meu bumbum. Ela arrancou a toalha de mim e falou assim, fica enfiando essa toalha na bunda e depois os outros vão secar o rosto. Como assim? Eu tinha lavado o meu bumbum. Será que ela não lavava a bunda dela? Será que ela não secava a pepeca dela e depois dava a toalha pra mim secar? Então, gente, é um problema sério. A gente tem sim que tomar cuidado com as nossas crianças. Graças a Deus eu tive discernimento de ter os meus filhos e fazer
totalmente o contrário do que minha mãe fazia comigo. Eu acho que eu era tão traumatizada que eu trocava o pijaminha dos meus filhos todos os dias. Meus filhos nunca repetiram um pijama. Tá, eu era neurótica? Não. Eu era caprichosa. Eu imaginava, a criança transpirou durante a noite, às vezes vazou um xixizinho. Não, eu trocava tudo. Quando caía assim, tipo fralda, né? Vazava umas gotinhas de xixi, alguma coisa, eu trocava toda a cama, eu forrava colchão, eu usava álcool. Por quê? Porque eu tinha pânico de que meus filhos passassem pelo que eu havia passado. Então, gente, eu trouxe esse vídeo para vocês, eu achei assim de utilidade pública esse vídeo. Eu quero que vocês compartilhem com mães que têm crianças, porque tem muita mãe aí que tá lá as menininhas com esmalte, lindinhas com 7, 8 anos e a mãe nunca chegou e falou: filha, você tem que limpar aqui direito. Quantas mães aqui, mães de menina, eu não tive menina, mas eu sei que quando você vai lavar um menino, é diferente de você lavar uma menina. O menino, homens aí, presta muita atenção, homens agora, que isso aqui é pra vocês. Quando você tem o prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande do pênis, que é ali a cabeça do pênis, né? Vocês têm que puxar aquilo pra baixo e lava muito bem. Aquilo também fede. Então vocês querem uma mulher sempre cheirosa, uma mulher sempre limpinha e muitas vezes não sabem nem lavar o próprio pipi. Aquilo ali não machuca, tá? O sabonete não derrete aquele negócio ali. Então vamos lá, vamos puxar bem o negócio, limpar direito, porque a gente também merece um homem cheiroso, né? Mas era isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês têm experiências desse tipo, gente, manda pra mim. Tem muita gente reclamando que esse canal só tá trazendo temas de traição. Eu leio aqui os e-mails que me mandam. Se as pessoas estão querendo saber sobre resolver os seus problemas de traição, eu não posso fazer nada. E antes de concluir o vídeo, se você ainda não fez uma consultoria comigo, clica aqui no card que eu vou te direcionar para o meu site para você entender como funciona. Comenta aqui suas experiências, caso você não queira mandar para mim, deixa aqui nos comentários, tá bom? E até o próximo bate-papo, a próxima história real.